Amadas, hoje é uma reflexão, tá? É uma pequena reflexão para que a gente venha refletir na palavra do Senhor. E o tema é Saia da Janela. Está em Atos 20, do 6 ao 12. A Andressa vai colocar aqui para a gente. Atos 20, do 6 ao 12. Diz assim: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Amém? Amados, aqui eu gostaria de colocar alguns pontos, porque fala que é para um jovem. Mas todos nós somos jovens na presença do Senhor. Todos nós somos jovens, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que os jovens têm energia. E eu creio nesse povo avivado que tem energia. Eu creio nesse povo que tem aí fôlego para continuar levando o ídolo do Senhor, falando a palavra do Senhor, profetizando sobre as nações. Eu creio que nós somos esse povo jovem. Amém? E aí eu tenho alguns pontos para falar para vocês, amados, que ali nós temos algumas coisas que nós devemos aprender sobre a questão do que aconteceu com Eutico, esse jovem. Amados, tem 6 coisas que Eutico perdeu. Primeiro, ele perdeu o culto. Sabe por quê? Eutico representa toda pessoa que vem ao culto, mas ainda está com o pensamento lá do lado de fora. Quantas vezes, amados, tem pessoas chegando no culto, mas ainda está com o pensamento no problema. Ainda está com o pensamento lá no trabalho. Está com o pensamento em alguém da família. E na verdade, amados, muitas vezes nós precisamos deixar esses problemas lá fora. Nós precisamos sim, nós podemos até chegar com ele aqui. Mas no momento que colocamos o joelho no chão, nós devemos entregar ao Senhor os nossos problemas. Porque nós viemos para aqui, primeiramente para adorar o Senhor. Nós não viemos aqui receber nada, nós viemos dar louvor, adoração, porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, Eutico, esse rapaz, quando ele sentou na janela, ele já fez uma representação. Eu estou com um pé aqui dentro e outro lá fora. Porque a janela te dá a visão daqui de dentro, mas também dá a visão de fora. E temos que aprender com Eutico. Temos que aprender com essa história de Eutico. A segunda coisa que Eutico perdeu foi a comunhão. Amados, quem senta na janela é porque não está querendo conversar com ninguém. Quem senta na janela está querendo dizer assim: eu não quero que me perturbe. Eu estou sentado já separado, eu nem sentei nas cadeiras. Então, ele perdeu a comunhão, de perguntar para o outro se o outro está bem, de ser acolhido. Ele perdeu aquele momento que muitas vezes, amado, você até cochila, mas você lembra que o irmãozinho está do lado? Agora mesmo, quando o bispo pediu, ora por alguém que está do teu lado, Eutico não podia orar, porque Eutico estava sentado na janela. E a janela que eu estou falando aqui, amados, não é aquela janela física, que nós tínhamos um janelão ali, ó. Estou falando a janela espiritual. Muitos de nós têm sentado na janela espiritualmente. Tem deixado de ter comunhão com nossos irmãos. Tem deixado, meus amados, de estar aqui dentro para estar lá fora com os nossos pensamentos. E a terceira coisa que a gente aprende com Eutico é que Eutico perdeu a visão. Eutico, amados, estava cego espiritualmente. Ali naquela janela ele perdeu a visão. Diz que as candeias soltavam um tipo de fumaça que quando ia chegando um tempinho a pessoa ficava um pouco tonta.
E ali, como Paulo alongou a conversa, como Paulo foi falando a palavra do Senhor, porque vocês sabem, quando a gente se empolga falando a palavra do Senhor, não vê o tempo passar, meus irmãos. E Paulo tinha muito o que contar, porque era muito milagre, era muita coisa que Paulo falou, e ele queria falar de Jesus, ele queria falar de Deus. Mas Eutico não estava pronto e preparado para ouvir o que Paulo tinha para contar. Só que Eutico não sabia que ele ia fazer parte da história do milagre através da vida de Paulo. Amados, entenda que talvez você está aqui hoje para que você faça parte da história de um milagre. Jesus, através da tua vida, quer mostrar para outras pessoas o que Ele está fazendo em tua vida. Então se prepara, meus amados, estejam preparados para isso. A quarta coisa que Eutico ali perdeu naquela noite foi a sensibilidade. Amados, quando nós dormimos, vocês sabem que a gente perde a sensibilidade. A gente não consegue muitas vezes sentir alguém nos tocar. Às vezes tem pessoas que até têm um soninho bem leve, mas tem outros que têm um sono profundo. E Eutico naquela noite teve um sono profundo. Vocês acabaram de ler comigo que ele caiu do 3º andar. Então o sono de Eutico era um sono profundo. E sabe o que acontece? Se Eutico estava dormindo naquela janela, se ele dormiu ao ponto de cair, é porque Eutico não estava tendo uma visão espiritual e Eutico já tinha perdido a sensibilidade. Deixa eu perguntar a vocês, meus amados, se a gente chegar no culto e começarmos a dormir, como o Senhor vai falar com você? Como é que você vai sentir o toque de Deus? Se você tem dormido na hora da palavra. Amados, eu fiz algumas observações, que quando a palavra ela é muito forte aqui em cima, algumas pessoas começam a cochilar. E aí a gente tem que estar em intercessão o tempo todo, porque isso é um sono espiritual. É no reino celestial que está acontecendo este sono. É para que você não ouça a palavra, é para que você não tenha entendimento, é porque algo importante está vindo. Então, meus amados, tem algo que eu aprendi. Se a palavra começou a dar sono em você, levanta e repreenda. Dá uma voltinha, vai até ali, volta e senta no lugar. Mas não perca a palavra. Eu tenho vergonha de levantar. Mais vergonha ainda é ficar cochilando e pescando. Vamos para o próximo. A quinta coisa que Eutico perdeu foi o equilíbrio. Amados, perdeu o equilíbrio quando Eutico estava ali naquela janela. Perder o equilíbrio é quando você já não ora mais. É quando você já não lê mais a Bíblia. É quando você já está despencando espiritualmente. E muitos de nós temos perdido o equilíbrio. Vivemos muitas vezes por versículos que ouvimos nas músicas, ou até mesmo por alguns versículos que é citado, ou uma reflexão que às vezes chega no nosso celular, mas a meditação dentro da palavra com o Espírito Santo, porque é o único que dá entendimento, chama-se Espírito Santo. A gente não tem tido essa intimidade. E estamos perdendo o equilíbrio, amados. E temos que ter muito cuidado, porque quando perdemos o equilíbrio, a queda pode ser pesada. Essa queda pode nos fazer, muitas vezes, sair da presença do Senhor. E a última coisa que Eutico perdeu naquela noite foi a vida. E eu venho falar para vocês, amados. Muitos estão morrendo espiritualmente na presença do Senhor. Por que eu digo isso? Porque muitos têm se calado. Muitos têm sentado na janela. Muitos têm tido aqui a falta de comunhão, a falta de visão, a falta de sensibilidade, a falta de equilíbrio. E em meio a tudo isso chega ao caos,
e acaba perdendo a vida. Mas eu venho nesta noite dizer a vocês que Eutico ainda, na história de Eutico, ainda tem algo a ensinar. Porque Paulo ali representou o Espírito Santo de Deus. Paulo se deitou-se ali, curvou-se sobre este jovem, e esse jovem voltou a viver. Eu quero dizer a você, se você perder, você está perdendo o culto, a comunhão, a visão, a sensibilidade, o equilíbrio e a vida. O Espírito Santo diz assim: eu vim aqui para me lançar sobre você, para te trazer vida. Jesus, ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, amadas, eu vim aqui nesta noite dizer, há um despertamento para você que aí está como Eutico, sentando na janela. O Senhor diz: eis que o Espírito Santo está aqui. Então, aproveita e deixa ser abraçado pelo Espírito Santo. Volte, amados, a evangelizar. Volte a meditar na palavra. Volte a louvar ao Senhor. Volte até o primeiro amor, aquele amor que quando você chegou aqui, você disse: eu quero mais. Porque Deus está te dando uma chance. O Espírito Santo tem te dado chance. Jesus, ele não só te deu a chance, ele te deu a vida. E ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então que essa palavra nos traga essa meditação nesta noite. Essa reflexão. Que não importa, meus amados, se você já esteve como Eutico, sentado em uma janela. E se algum dia você perdeu uma dessas coisas aqui, volta para Jesus. Volta para o Senhor. Ele quer te levantar, assim como Paulo, quando levantou aquele jovem, ele voltou a viver e todos celebraram. Volta, meus amados, volta para a presença do Senhor. Você que está em casa, Jesus tem te dado essa chance. Você ainda tem tempo, mas eu digo que é precioso, porque Ele está voltando. Ele está voltando, Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a sua noiva. E aquele que está adormecido, assim como aquelas virgens estavam, que não tem azeite de reserva, não vai subir com Ele, não vai estar com Ele. Então desperta tu que dormes. Que nós possamos despertar. Porque o Senhor nos chama. E Ele nos chama pelo nome. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.